O Saber Direito desta semana é sobre direito administrativo. As aulas abordam a organização e o controle de bens públicos, responsabilidade civil, poderes do Estado e muito mais. As aulas são com o professor Denis Soares França. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Denis França, advogado da União e professor de Direito Administrativo, e hoje vamos fazer um curso aqui, dentro do Direito Administrativo, que nós vamos chamar de Direito Administrativo Vinculante. Mas, meus amigos, o que vem a ser esse Direito Administrativo Vinculante? Na verdade, nós temos algumas novidades processuais no âmbito do processo civil brasileiro de uns 10 anos para cá, que fazem com que algumas decisões judiciais funcionem como precedentes, ou seja, são decisões tomadas sob certo procedimento que devem ser respeitadas pelos outros órgãos judiciais. A nossa ideia hoje é trabalhar no direito administrativo algumas dessas decisões muito relevantes, portanto, porque vinculam outros juízos que foram tomadas nesses últimos 10 anos, desde que esse sistema foi instituído. Meus amigos, para que nós possamos fazer esse estudo das decisões do direito administrativo, eu peço licença a vocês para a gente apenas rememorar em linhas muito gerais, sem qualquer pretensão de aprofundar no tema processual, uma compreensão acerca do que vem a ser esse tema vinculante. O que são essas decisões capazes de vincular? Nesse sentido, é importante que vocês observem que, como eu já havia feito referência, nós tivemos, há cerca de 10 anos, em 2007, 2008, duas leis que alteraram o antigo Código de Processo Civil, estipulando as seguintes previsões. Primeiro, regulamentando a então recente previsão constitucional da repercussão geral para os recursos extraordinários interpostos perante o STF e também instituindo o mecanismo dos chamados recursos repetitivos, recursos especiais que poderiam ter essa natureza perante o STJ. É importante que vocês tenham em mente que tudo isso deriva das preocupações que todos nós temos acerca do funcionamento do sistema jurídico. Nós sabemos que o sistema judiciário ele vai ser mais eficiente se, além de proferir decisões justas, ele também proferir decisões céleres. Na esteira dessa preocupação, em 2004 foi editada a Emenda Constitucional número 45, que é conhecida popularmente pelo apelido de Reforma do Judiciário. Essa emenda implementou várias novidades do nosso sistema jurídico a partir da nossa Constituição, inclusive o instituto da chamada repercussão geral. A repercussão geral significa o seguinte: um recurso extraordinário, para que seja apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, não basta que ele discuta uma questão constitucional. É importante, em linhas muito gerais, que ele apresente um assunto, um conteúdo que transcenda o interesse das partes, ou seja dotado dessa repercussão geral. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que as decisões do Supremo Tribunal Federal, em recursos dotados de repercussão geral, elas devem ser observadas por todos os juízos e tribunais do Brasil. Isso faz com que nós possamos dizer que esses recursos apreciados pelo Supremo com essa característica, seja para dizer que não há repercussão geral, e aí o Supremo não vai apreciar aquilo como uma questão constitucional, ou seja para definir o mérito quando houver a questão constitucional, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a instituição de um precedente. A tese firmada neste recurso dotado de repercussão geral deve ser replicada pelos demais tribunais e juízos. Lá no âmbito do Código de Processo Civil de 1973, que já não mais está em vigor e que foi quem primeiramente regulamentou a matéria constitucional e, como eu já disse, também instituiu a sistemática dos recursos repetitivos, nós tínhamos um procedimento dizendo como que isso ia funcionar e algumas implicações práticas. Por exemplo, quando um recurso chegasse ao tribunal, o próprio relator poderia decidir monocraticamente o recurso se ele estivesse se já houvesse um precedente de repercussão geral. Percebe? Nós temos então aí uma característica vinculante desses precedentes. Pois bem, veio o novo Código Civil, o atual Código Civil de 2015, e ele não apenas manteve essa lógica, como chamou de repetitivos
os recursos especiais perante o STJ e extraordinários perante o STF, que discutem esses temas e são classificados expressamente pelos tribunais assim como repetitivos, e determinou uma série de outras providências, que eu vou comentar com vocês agora, muito interessantes, implicações práticas que devem acontecer quando esses recursos são considerados repetitivos. Vejam que interessante. Quando você tiver um recurso, uma causa, cujo o tema seja um recurso repetitivo, o juiz pode conceder a tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, se as alegações de fato estiverem provadas e a tese jurídica estiver de acordo com um precedente desse que é vinculante, repetitivo. Isso está no artigo 311 do Código de Processo Civil. Outro exemplo de implicação prática no nosso sistema atual do novo CPC é o julgamento da improcedência liminar de um pedido, quando ele estiver em desacordo com um desses temas, com um desses precedentes, esses temas repetitivos, portanto vinculantes. Então vejam como isso é sério e revolucionário, apesar de que também já havia uma previsão semelhante no artigo 285-A do antigo Código de Processo Civil, atualmente no artigo 332 do Código Civil nós temos essa previsão. Então imagine comigo, alguém resolve ajuizar uma ação judicial. O conteúdo jurídico, quer dizer, o elemento normativo da decisão que se pretende obter do Poder Judiciário, está em desacordo com algo que foi definido pelo STF num recurso extraordinário repetitivo, dotado de repercussão geral, ou pelo STJ num recurso especial repetitivo, isso significa que o juiz vai julgar improcedente aquela ação sem nem mesmo citar o réu. Eu acho que com isso os senhores já conseguiram depreender, perceber aqui comigo, que esse sistema atende a um anseio, um clamor de toda a sociedade, que é o desenvolvimento de um sistema jurídico, portanto, mais ágil, mais célere. Veja, não necessariamente mais rápido, porque rapidez não pode ser algo instituído à custa das garantias processuais. Não adianta nós termos decisões judiciais rápidas e abrirmos mão, para tanto, do contraditório da ampla defesa. É importante que a prestação jurisdicional contemple todos os princípios elencados pela Constituição e pelas leis para que ela seja bem oferecida à população, ao jurisdicionado. Mas vejam que quando eu pego casos que se repetem com grande multiplicidade de processos e defino que o julgamento de apenas um deles vai ser suficiente para que a tese firmada naquele precedente seja replicada nos demais casos, nós temos a possibilidade de otimizar a prestação jurisdicional. E aí, só para que os senhores tenham uma ideia, no site do STJ nós temos informações muito interessantes sobre essa questão. Por exemplo, um caso em que se discutiu, eu estou procurando aqui o número para dividir com vocês, um caso em que se discutiu a prescrição intercorrente na execução fiscal. Vejam que interessante. É um caso que se repete com muita frequência. São os temas 566 a 571 dos recursos repetitivos perante o STJ. Acreditem, 27 milhões de processos, segundo o STJ, foram sobrestados para que aguardem a definição dessas teses. Então, nós temos a possibilidade de essa corte de superposição, que é o STJ, responsável pela pacificação, uniformização da interpretação da lei federal, decida, em alguns casos paradigma, um ou alguns, e essa decisão seja replicada em milhões de processos. Pois bem, meus amigos, nosso assunto aqui hoje é direito administrativo. Eu pedi a licença de vocês para fazer toda essa revisão apenas para que fique mais clara a importância dessa discussão que nós vamos travar aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar desses 10 anos de casos precedentes firmados pelo STJ e pelo STF e vamos pensar alguns, separados por temas, para discutir não apenas a tese firmada. Porque vejam que interessante. E aqui vale também fazer um alerta. Eu não quero entrar, não é meu papel e não é a proposta do nosso curso, nas celeumas que envolvem o sistema de precedentes. Desde que esse sistema começou a ser abarcado pela nossa legislação, há muitas discussões doutrinárias sobre a forma como isso acontece no Brasil, porque, afinal, é importante lembrar também que o sistema de precedentes ele tem origem na common law, que é o sistema jurídico comum na Inglaterra, nos Estados Unidos e em alguns outros países, que é baseado praticamente nas decisões anteriores, nos precedentes que passam a informar a atuação do Poder Judiciário nos casos futuros. A realidade é que nós temos, nesse sistema de precedentes, algumas idiosincrasias, algumas peculiaridades interessantes, que, como eu já comentei, nós não vamos abordar aqui. Mas o importante é que vocês percebam comigo o seguinte:
O nosso sistema hoje funciona assim. Nós vamos partir desse dado. E é a tese firmada, ou seja, aquela frasezinha que o tribunal, às vezes maior, às vezes menor, mas que o tribunal define, que nós devemos observar. Mas eu não posso deixar de dizer. É muito importante conhecer as razões da decisão. Ora, é possível que um tribunal tenha dado uma determinada tese, firmado uma determinada tese, mas as razões daquele caso eram um pouco diferentes das razões de outro caso. E até conhecer a razão, o fundamento, é muito mais importante, talvez, até do que conhecer a própria tese. O fato, e aqui eu encerro essa digressão breve, processual, que vai nos servir de instrumento em todas as 5 aulas, o fato é que nós temos que aprender a conviver com esse sistema, porque, sem a menor sombra de dúvida, dominar os precedentes de repercussão geral do STF, de recursos repetitivos do STJ ou de repetitivos extraordinários e repetitivos especiais, como o próprio Código de Processo Civil diz, é o futuro do direito. Hoje, se você tiver uma clareza, um entendimento muito grande dessas teses e das razões que estão por trás, você tem uma grande chance de tornar a atividade prática do profissional do direito muito mais bem organizada. Porque você vai não só saber aquilo que já está consolidado nos tribunais, como você vai saber, principalmente, as razões de decidir para quando você tiver um caso que é diferente. Opa, eu preciso de razões diferentes. Eu vou tentar convencer o tribunal mostrando para ele que o meu caso é um pouquinho diferente. Essa, aliás, é a chamada técnica da distinção, prevista no nosso Código de Processo Civil. É possível que a parte, quando recorre, ou o próprio juiz, quando vai proferir uma decisão, ele explique, olha, essa decisão aqui ela é um pouco diferente, por isso eu não aplico esse precedente. Ou então o advogado da parte vai dizer, Excelência, eu sei que existe uma tese de repercussão geral firmada no sentido X. Eu sei que o meu caso parece que é isso, mas na verdade não é. Ele é um pouquinho diferente e é por isso que eu estou te pedindo aqui uma decisão também diferente. Há uma razão, um fundamento diferente que requer uma decisão diferente. Essa é a técnica da distinção, muito frequentemente chamada de distinguishing, porque é um termo oriundo do direito norte-americano e inglês. Na verdade, nós temos aproveitado muitos institutos do direito consuetudinário desenvolvido nesses países, porque estamos aproveitando um sistema que já é muito conhecido e utilizado nesses países aí. Meus amigos, feitas então todas essas considerações, vamos lá. Vamos começar a analisar alguns casos. Então, nós dividimos aqui por temas, escolhemos um pouco arbitrariamente, é verdade, mas obviamente não tem como falar de todos os precedentes. E apesar de nosso trabalho aqui ser em torno desses precedentes com algum caráter vinculante do direito administrativo, eu fiz uma seleção para essas nossas aulas baseada praticamente em precedentes com repercussão geral determinada pelo STF, reconhecida pelo STF e tese firmada, ou seja, o acórdão de mérito já julgado pelo STF. Portanto, nós vamos comentar pouquíssimos julgados do STJ para dar maior uniformidade aqui ao nosso trabalho. Só em alguns momentos que vai ficar interessante enriquecer, nós vamos trazer aspectos do STJ, algumas decisões do STJ. Também, apenas en passant, podemos mencionar alguma súmula vinculante, que também é uma espécie de precedente que gera vinculação no sistema jurídico. E vamos priorizar, então, esses julgados conforme aí os assuntos para que a gente possa ir entendendo. Vejam que, em determinados momentos, eu posso mostrar para vocês decisões, teses firmadas, que são muito parecidas e que foram fruto da apreciação de uma distinção. Um caso que revelou uma peculiaridade e que fez, portanto, que o tribunal decidisse de uma maneira um pouco diferente. Coisas nesse sentido, para que nós possamos enriquecer aqui esse nosso estudo de hoje. Meus amigos, enfim, então, vamos ao direito administrativo propriamente dito. E os primeiros julgados que eu quero conversar com vocês são sobre um dos temas mais importantes que os tribunais julgam. Você sabia disso? O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça gastam uma grande parte da sua atuação, ou aplicam uma grande parte da sua atuação, em temas de agentes públicos, porque, afinal de contas, os agentes públicos são um tema, o direito administrativo, na verdade, né, é um tema de alto grau de constitucionalização. Quer dizer, tem muita previsão constitucional, o que faz com que o STF seja muitas vezes chamado a dirimir determinadas celeumas, dúvidas, a partir de alguns casos. Então, nós vamos começar conversando sobre alguns casos interessantes, alguns desses precedentes vinculantes, sobre o tema agentes públicos. Toda vez que eu for falar de um caso, vou falar com vocês o número do recurso, que é o paradigma, e vou falar o número do tema no tribunal respectivo, que te ajuda a fazer pesquisas, caso você queira
poxa, achei esse tema aqui muito interessante, vou pegar o inteiro teor para ler, vai visitar o acórdão, conhecer as razões de decidir, os debates que foram registrados ali entre os ministros, isso tudo vai enriquecer bastante o seu estudo, caso você queira aprofundar. Beleza? Bom, então o nosso primeiro tema vai ser o seguinte, é o tema 646 dos recursos repetitivos, da repercussão geral do STF, cujo paradigma foi o recurso extraordinário com agravo número 678-112. Aparece assim no site do tribunal, ARI 678-112. ARI significa, é a sigla para recurso extraordinário com agravo. Meus amigos, vocês sabem que uma das coisas que a gente mais se preocupa, né, na administração pública é com o concurso público. O concurso público ele tem funções relevantíssimas para a sociedade, porque ele empresta impessoalidade, isonomia nas contratações de pessoal feitas pelo poder público. E aí surgem alguns questionamentos. A administração pública está vinculada por determinados princípios e há previsão constitucional do próprio artigo 37, no sentido de que os cargos públicos, os requisitos de ingresso e a maneira como as pessoas, né, vão prestar o concurso, etc. e tal, devem ter previsão legal. Isso significa que o poder público não pode, por meio de regulamentos, por exemplo, definir requisitos de ingresso para um cargo público ou, imagina, requisitos como idade. Será que tem uma idade máxima para um cargo? Será que o candidato pode ter tatuagem? Será que, percebe, tem vários questionamentos que a gente vai encontrar para compreender como funciona o acesso das pessoas interessadas em prestar os seus serviços para o poder público a esses cargos públicos. E aí, nesse primeiro precedente que eu já falei o número com vocês, do tema 646, olha o que o STF definiu. A tese firmada foi a seguinte: o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Amigos, isso é muito interessante. Nós sabemos que não podemos discriminar as pessoas, por exemplo, em razão da idade delas. Ou seja, é até possível que haja um determinado limite de idade para o acesso a um cargo público, mas isso tem que ser proporcional, tem que ser observada uma correlação entre fins e meios. Será que um trabalho intelectual feito por alguém que pode trabalhar o tempo todo sentado precisa ter um limite de idade? Claro, tem um limite da aposentadoria compulsória, mas talvez não precise. Por outro lado, de repente um trabalho que exige um grande uso da força, de repente, quem sabe, nas carreiras policiais, pode ser que seja legítimo, que se justifique um limite de idade para o acesso ao cargo público. Nessa mesma linha, daquilo que o edital e a lei podem definir ou não como restrições de acesso aos cargos públicos, vejam que interessante, o tema 838 da repercussão geral, cujo paradigma é o recurso extraordinário 898-450. Nesse recurso, nesse paradigma, o STF firmou a seguinte tese: editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais. Atenção à natureza da excepcionalidade, em razão do conteúdo que viole valores constitucionais. Amigos, o Supremo Tribunal Federal foi convidado a definir essa questão porque é muito frequente, ainda hoje, que alguns órgãos públicos, em especial envolvidos da segurança pública, estipulem restrições quanto à existência de tatuagens, em especial quando essas tatuagens têm algum conteúdo, de repente, ofensivo à polícia ou estão aparecendo, mesmo que a pessoa esteja fardada. Pois bem, será que possuir uma tatuagem é algo que pode causar essa restrição de acesso ao cargo público, ou será que isso feriria o princípio da impessoalidade que deve nortear, como já comentamos, a administração pública? Analisando essa questão, o Supremo Tribunal Federal disse isso que nós vimos aqui. Não, a tatuagem não pode ser utilizada como elemento de restrição de acesso ao cargo público, mas, como tudo no direito, nós temos que observar algum temperamento. O que o Supremo disse? Salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Imagine uma tatuagem na testa da pessoa que está fazendo apologia a uma discriminação, por exemplo, com o desenho do símbolo dos nazistas. Acredito que esse seria um caso tido como uma violação excepcional apta a causar a restrição de acesso ao cargo público. Existia um mínimo dessa moralidade da administração pública que não poderia ser infringido, por exemplo, por um desenho feito na tatuagem de um determinado candidato a cargo público. Imagine esse sujeito depois trabalhando numa atividade,
os problemas que poderiam advir disso, né? O próprio respeito que a administração pública, o poder público deve aos cidadãos, poderia ficar prejudicado pela apresentação de algo nesse sentido. Então, essa foi a tese firmada aqui nesse sentido, ok? Beleza, meus amigos, vamos então para mais um precedente interessante tratando de concursos públicos. Acompanhe comigo a seguinte possibilidade. Imagine que um determinado candidato a concurso público vai prestar provas para um desses cargos que exige o famoso TAF, que é o teste de aptidão física. Nós sabemos que muitas carreiras exigem um mínimo de capacidade física para que as funções do cargo possam ser bem desempenhadas. Agora imagine que você vai prestar esse concurso, mas no dia do concurso você passa muito mal, tem um problema sério de saúde, ou faltando uma semana ali, teve uma fratura, alguma coisa nesse sentido. A pergunta que se coloca é, será que esse candidato que ficou impossibilitado de prestar a prova, o exame físico, ele tem o direito de ter esse exame remarcado? Meus amigos, percebam que essa questão é muito espinhosa, porque como tudo que envolve normalmente a aplicação do direito constitucional, nesses casos mais difíceis, nós temos valores que podem estar de alguma maneira opostos. Nós temos situações que vão para um lado e para o outro. De um lado, nós temos o direito desse candidato de prestar as provas, mas de outro, nós temos a necessidade de obedecer o princípio da isonomia. Nós sabemos que alguns candidatos chegam ali na data da prova sem que estejam prontos. Poxa, mas isso foi uma situação comprovada e tal. Ok, mas veja, você acha que a administração pública pode paralisar as suas atividades, o decorrer ali da seleção de pessoal, por causa da situação de um candidato? Será que seria razoável isso? Ou será que a melhor maneira de aplicar a isonomia de forma efetivamente igualitária seria não permitir a remarcação do TAF, do teste de aptidão física? Analisando esse questionamento, o Supremo Tribunal Federal concluiu que não existe o direito à remarcação. Eu vou ler para vocês agora a tese para que fique bem frisado como o Supremo Tribunal Federal se manifestou a respeito. Ficou afirmada a seguinte tese: inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrário disposição editalícia. Me permitam fazer um parênteses. A não ser que o próprio edital de concurso já tenha feito essa previsão, porque aí é algo que está dentro da previsibilidade da administração pública. Fecho o parênteses, voltemos à tese firmada. Em razão de circunstâncias pessoais, então é inviável essa remarcação em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico, uma questão de saúde ou de força maior, o avião não decolou, alguma coisa nesse sentido, mantida, porém, a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15 de maio de 2013, em nome da segurança jurídica. Vejam que interessante como é bom a gente analisar o fundamento da decisão. A regra, não é possível a remarcação, a segunda chamada, ok, mas se houver previsão editalícia, tudo bem, e o Supremo Tribunal Federal aqui utilizou um instituto processual muito importante, é a chamada modulação dos efeitos. O Supremo, quando apreciou esse caso, sabia que havia várias decisões judiciais anteriores que haviam determinado a realização dessa segunda chamada. Por essa razão, o Supremo, para não prejudicar a segurança jurídica, disse o seguinte: modula os efeitos e essa tese que eu estou firmando vale apenas daqui para frente. Isso quer dizer que aquele candidato que já havia sido beneficiado pela marcação de uma segunda chamada teve os seus direitos preservados. Mas a partir da publicação desse acórdão, a partir dessa decisão, não é mais possível a marcação de segunda chamada, exceto nesses casos que nós comentamos, previsão editalícia. Na verdade, só esse caso que eu comentei até aqui, da previsão editalícia. Mas é porque eu também preciso comentar com vocês um segundo caso que começa a despontar na jurisprudência. Lembra que eu falei da distinção? Pois é, nós sabemos que esse precedente firmado pelo STF, ele não vincula o próprio tribunal. É possível que o tribunal analise uma situação dotada de particularidades e profira uma nova decisão, como também é possível que o tribunal reavalie a sua posição e, por razões bem fundamentadas, e aí há muitas discussões doutrinárias sobre que tipo de fundamento pode estar presente aí, profira uma outra decisão. Mas o caso que eu preciso comentar com vocês, que não está previsto na tese firmada do STF, mas que já há decisões isoladas nesse sentido, com sinalização do STJ e do STF, que vai pintar aí uma distinção, é o caso da servidora, ou melhor, da candidata grávida. Porque, como nós sabemos, a Constituição também protege de uma maneira muito especial o Instituto da Família, o Instituto da Maternidade e a vida das crianças.
E o nascituro é protegido, portanto, desde antes do seu nascimento. É o nascituro, é aquele que vai nascer. E aí alguém pensou, bom, mas exigir de uma mulher grávida, e é um fenômeno biológico essencial para a manutenção da vida, que ela esteja em igualdade de condições com os demais candidatos do concurso público, talvez seja um exagero. E é por isso que eu estou deixando para vocês o alerta de que, apesar de essa ressalva não estar presente na tese firmada, já há decisões judiciais relevantes nesse sentido, ok? Muito bem, meus amigos, vamos então aproveitar esse momento muito adequado para que nós vejamos uma das perguntas do nosso quiz, o que vai nos ajudar a reforçar também tudo que estamos vendo aqui nessa aula de hoje. Se no dia do teste de aptidão física de um concurso, o candidato passar mal, ele tem direito à repetição do teste? Opção A, sim, mas só em caso de doença grave. Opção B, sim, se comprovar a necessidade por atestado médico. Opção C, não. E opção D, nenhuma das respostas anteriores. É sempre bom esse nenhuma das respostas anteriores, né? Pode ser que seja um raciocínio um pouco diferente. Amigos, percebam comigo, o que nós temos hoje firmado pelo STF é que não há o direito à repetição do teste físico, como nós já conversamos. Mas muito cuidado, se você estiver considerando não apenas esse julgado vinculante, esse precedente, portanto, que estipulou dessa forma, aí nós podemos eliminar, sem dúvida, o item A e o item B. Afinal de contas, não basta apresentar um atestado médico. Mas se nós considerarmos essas novidades aí, essa possibilidade de um tempero pela situação das candidatas grávidas, é possível que nós mudemos um pouco esse entendimento. Mas, por hora, o que está valendo, o que seria a resposta correta do nosso quiz é a alternativa C. Muito bem, meus amigos, vamos prosseguir então com a análise de mais um caso da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, portanto, formado um precedente vinculante. E o próximo caso que nós vamos analisar tem duas teses firmadas pelo STF em momentos diferentes que abordam questões um pouquinho diferentes. O assunto aqui é o do chamado teste ou exame psicotécnico. Vejam que, mais uma vez, estamos analisando aqui os requisitos de ingresso no cargo público e aí surge esse questionamento. Será que é possível que o concurso público preveja a realização de um teste psicotécnico, ou seja, um teste aplicado pelos profissionais da psicologia que verificam ali a aptidão mínima em termos psicológicos mesmo, para verificar a possibilidade de aquele candidato assumir o cargo público? Então, será que é possível a aplicação desse teste? Bom, o primeiro questionamento que surgiu gerou no STF a fixação de tese no tema 338, o paradigma é o agravo de instrumento 758-533, e que lá no ano de 2010, o Supremo definiu o seguinte: a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital. Vejam a importância disso e por que é que o Supremo Tribunal Federal chegou a essa conclusão na linha daquilo que eu comentei com vocês. Vamos conhecer os fundamentos da decisão para que nós possamos realmente ter um domínio disso aqui. Meus amigos, houve alguns concursos, alguns até grandes, federais, importantes, em que o edital previu a realização do exame psicotécnico. Mas a lei que cria o cargo e estatui os requisitos de ingresso no cargo público não tinha a previsão do exame psicotécnico. O que aconteceu? Alguns candidatos que não lograram êxito no exame psicotécnico, eles ingressaram com ações na justiça dizendo: esse exame psicotécnico não poderia ter sido realizado por ausência de previsão legal. Foi esse o questionamento que levou o Supremo Tribunal Federal a firmar essa tese, dizendo que só é possível a exigência do exame psicotécnico, a realização do teste psicotécnico, se você tiver previsão legal e editalícia. Não basta, portanto, a mera previsão no edital. De fato, isso é muito importante, porque se eu estou sob o império do princípio da legalidade, que é o primeiro princípio aplicável à administração pública, previsto no caput do artigo 37, na Constituição Federal, se eu não respeitar o princípio da legalidade, ou seja, se a administração pública não tiver que fazer primeiro o respeito à lei, não tiver que obedecer primeiro aquilo que foi previsto pelo legislador, eu gero alguns traumas no nosso sistema jurídico, na própria administração pública. E aí ficou firmado isso, todos aqueles candidatos que tinham sido submetidos ao exame psicotécnico, ao teste psicotécnico, que não havia sido
que não havia previsão legal, foram considerados aptos, puderam avançar no concurso graças a essa tese. Mas, lembra da distinção? Pois é, alguém percebeu uma situação um pouquinho diferente e levou esse questionamento ao tribunal. A questão foi, imagine uma situação em que há sim a previsão legal e editalícia do teste psicotécnico. Só que o candidato, quando vai fazer esse teste, ele percebe que os critérios utilizados não eram objetivos. Talvez ele não teve nem a oportunidade de conhecer as razões da sua eventual reprovação no teste. E aí, será que a aplicação de um teste que não mostra de maneira objetiva as razões pelas quais o candidato foi reprovado é plausível, é aceitável? É necessário que os senhores se lembrem que nós precisamos aplicar o princípio do contraditório, da ampla defesa, da motivação das decisões administrativas e, analisando isso, o STF repeliu esse tipo de teste psicotécnico, melhor dizendo, em que os critérios observados não são objetivos, para afirmar a seguinte tese, no tema 1009, cujo paradigma é recurso extraordinário 1.133.146. Olha o que o STF firmou aqui nesse caso. No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e edital, é indispensável a realização de nova avaliação com critérios objetivos para prosseguimento no certame. Amigos, como a gente já tinha visto, o exame psicotécnico tem que estar previsto em lei e no edital e tem que ter critérios objetivos. Tudo bem, mas aí alguém foi submetido, como eu disse agorinha, a um teste psicotécnico não dotado dos critérios objetivos e o Poder Judiciário, socorrendo o direito daquela pessoa que o acionou, aplicando a tese firmada pelo STF, de fato, foi lá e anulou aquele teste psicotécnico. Mas e aí? Será que esse candidato agora ele está livre de prestar o exame psicotécnico? Não. O que o STF nos disse aqui é que se há previsão legal e editalícia e se foi feito um teste psicotécnico sem os critérios objetivos, será necessário, até para que se observe a isonomia, a repetição de um novo teste psicotécnico, agora sim, observada, melhor dizendo, a adoção desses critérios objetivos. Fica bem melhor assim, a isonomia garantida, a impessoalidade garantida, a legalidade respeitada. Percebam que esses casos eles têm uma transcendência grande porque, como nós comentamos, eles podem se refletir em dezenas, milhares, quem sabe centenas de milhares de processos. Imaginem quantos concursos públicos de estados, municípios, União acontecem todos os anos. Imagine que essa decisão ela tem uma relevância social muito grande porque dá à administração pública o direcionamento de aplicar o direito conforme a Constituição. E ao administrado, a nós, as pessoas que se relacionam com a administração pública, nesses casos que eu comentei, em busca de um cargo público, a possibilidade de conhecerem de antemão quais são as regras do jogo, a que é que elas devem se submeter. Não poderia ser diferente com o teste psicotécnico. Muito bem, meus amigos, me parece que é um momento muito adequado para nós conferirmos mais uma pergunta do nosso quiz e verificarmos se está tudo bem apreendido. Vamos lá? O concurso público pode exigir, então, a realização de exame psicotécnico? Opção A, não, pois essa análise psicotécnica, seria sempre subjetiva. Opção B, sim, se previsto na lei e no edital. Opção C, sim, bastando que os critérios adotados sejam objetivos. E opção D, nenhuma das respostas anteriores. Meus amigos, vocês podem ver que a resposta correta é a letra B. Sim, se previsto no edital. Veja, não quer dizer que isso seja suficiente. Além de previsto na lei e no edital, tem que adotar critérios objetivos. Então, não é algo que baste uma coisa ou outra. Perceba que há uma pegadinha ali, porque se você analisar como requisitos essenciais, vai ficar incompleto. Mas, de fato, tem que estar previsto na lei e no edital. Mas a letra C está errada porque não basta que os critérios sejam objetivos. Eles têm que ser objetivos, sim, mas tem que haver previsão legal, tem que haver previsão editalícia. Amigos, aqui nesse nosso passeio sobre a jurisprudência do direito administrativo, essa jurisprudência firmada com base em precedentes vinculantes, portanto, tão relevantes no nosso ordenamento jurídico, vamos avançar para conhecer mais um tema muito interessante que o Supremo Tribunal Federal já julgou
E eu vou comentar com vocês agora um tema que é desses muito famosos, sai até nos jornais, todo mundo fica sabendo. É aquela ideia assim, gente, olha, eu já conheci gente que fez concurso público, passou em primeiro lugar e nunca foi chamado. É uma situação muito triste, não é? Você faz o concurso, passa dentro do número de vagas, mas de repente não é nem nomeado. A sensação de frustração deve ser enorme. E alguns candidatos que se sentiram prejudicados em situações semelhantes, começaram a acionar o Poder Judiciário, dizendo: por favor, Poder Judiciário, verifique que o meu direito foi prejudicado, porque eu fui aprovado num concurso dentro do número de vagas, mas o órgão público, a entidade pública para a qual eu prestei o concurso, nunca fez uma nomeação. Fiquei em primeiro lugar, mas fui privado na minha nomeação. E isso fez com que surgisse a seguinte pergunta: o candidato aprovado num concurso público, dentro do número previsto de vagas, ele possui direito subjetivo à nomeação? Apreciando essa questão, o Supremo Tribunal Federal firmou uma tese no tema 161 da repercussão geral, paradigma, o recurso extraordinário 598099. Ali, o Supremo disse o seguinte: o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previsto no edital, possui direito subjetivo à nomeação. Portanto, se um órgão público fez uma previsão no edital, lançou dizendo que vai recrutar X candidatos, os que ficarem aprovados dentro de um determinado número, para assumirem aqueles cargos, ele fica vinculado àquela previsão que ele mesmo fez no edital, passando a ter o dever de nomear, o que gera, portanto, o direito subjetivo daquele candidato aprovado de ser nomeado. Muito bem, acontece que a administração pública é muito dinâmica. As coisas acontecem ao longo do tempo, podendo modificar a previsão inicialmente feita pelo próprio poder público. E aí, o Supremo Tribunal Federal foi convidado a se posicionar de novo sobre essa questão, mas com um fundamento, uma particularidade dos fatos um pouquinho diferente. A questão colocada foi a seguinte: tudo bem, o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, mas será que a modificação das circunstâncias pode levar a uma consequente modificação desse direito? Vejam, aquele primeiro julgado que eu comentei com vocês, aquele primeiro precedente que falou do direito subjetivo, era de 2011. E em 2015, o Supremo firmou uma nova tese que tempera esse primeiro entendimento. Isso foi feito no tema 784 da repercussão geral, paradigma, o recurso extraordinário 837-311. Esse é um pouquinho grande, eu vou lendo e comentando com vocês para que fique bem claro o que o Supremo decidiu aqui. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses, e aqui o Supremo consolidou o seu entendimento. Quais são, então, as hipóteses em que há o direito subjetivo? 1. Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital. 2. Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação. 3. Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Meus amigos e minhas amigas, percebam, portanto, que aqui são duas questões diferentes. Primeiro, o candidato efetivamente aprovado dentro das vagas, sim, a princípio ele tem o direito à sua nomeação. Mas nós precisamos fazer um tempero, primeiro por esse novo precedente, que complementa o primeiro para revelar que mesmo o candidato aprovado fora das vagas, caso aquelas vagas estejam ociosas e observados esses requisitos aqui que nós conversamos muito por alto, caso isso aconteça, ele também pode ter esse direito. Mas tem algo que não está na tese firmada, que foi aquele questionamento que eu fiz antes para vocês, mas que foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam que é importante conhecer não apenas a tese firmada, mas também as razões de decidir. A questão a que me reporto é sobre a possibilidade de a administração pública
não dispor mais dos recursos orçamentários. Imagine comigo, um concurso público pode ter validade de 4 anos até, 2 anos no máximo, prorrogáveis por mais 2. Imagine que um concurso público foi feito e que no momento em que esse concurso, o edital foi aberto, havia ali a previsão da contratação de 100 servidores para um determinado cargo. Naquele momento, a previsão orçamentária se baseava na expectativa de ingresso de recursos nos cofres públicos, que serviriam de lastro ao pagamento dos salários daqueles servidores, etc. Agora, imagine, algo que já aconteceu no nosso país algumas vezes, inclusive recentemente, que se estabeleça uma crise financeira e o poder público comece a perceber que o ingresso dos recursos, por exemplo, oriundos das receitas tributárias, é menor do que o imaginado. E agora o poder público não tem mais aquele dinheiro previsto para custear no seu orçamento a contratação daqueles servidores. Portanto, vamos sintetizar aqui as nossas conclusões. Nós temos, em primeiro lugar, o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro das vagas. Em segundo lugar, a possibilidade de servidores, mesmo não aprovados dentro das vagas, caso haja preterição de sua nomeação por novos concursados, ou a existência de vagas ociosas de maneira fundamentada, prejudicando, melhor dizendo, a nomeação desses novos servidores, eles também passam a ter o direito subjetivo à nomeação. E, em qualquer caso, há situações previstas pelo Supremo Tribunal Federal que afastam, mas são excepcionais, tá? Mas que afastam a obrigatoriedade de nomeação pelo poder público, porque, afinal de contas, são situações em que não tem como você impor para o poder público, por exemplo, uma ofensa à lei de responsabilidade fiscal. Se isso for se concretizar, ou a previsão do poder público foi errada, ou houve um fato superveniente. E é exatamente para proteger o concursado ou aquele servidor que está na expectativa de se tornar servidor, de eventuais arbitrariedades que apenas esses fatos supervenientes poderiam, segundo a dicção do Supremo Tribunal Federal, obstar a aplicação deste direito subjetivo à nomeação. Muito bem, amigos, conversamos então sobre mais um desses temas que tocam ao tema, né, a questão do acesso aos cargos públicos. E vamos conversar sobre mais um agora, ainda nos concursos públicos. Vejam que legal. Concursos públicos são um tema muito recorrente nas provas de concursos públicos. Parece que tem uma câmera filmando a outra, né? Porque, afinal de contas, é um tema relevante para toda a administração pública. Nós precisamos conhecer bem esse tema, até se queremos ser servidores públicos, e assuntos abundantemente apreciados pelo Poder Judiciário. O próximo tema que eu quero comentar com vocês foi firmado no paradigma Recurso Extraordinário 632853, tema 485 da repercussão geral. Acredito que se você não passou por isso ainda, conhece alguém que já passou por essa experiência. A pergunta que se coloca é, alguém fez uma prova de concurso e aí não concordou com o gabarito. Poxa, mas esse gabarito está errado, vou fazer um recurso. Aí faz um recurso dirigido à própria banca. É um recurso de natureza administrativa, mas a banca nega o seu recurso. Será que é possível acionar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário declare a nulidade daquela questão, corrigindo o suposto, né, ou identificado erro da banca do concurso público? Amigos, para tentar colocar alguma ordem aí no sistema, porque nós correríamos o risco de decisões conflitantes sobre a anulação ou não de questões surgirem no âmbito do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal firmou essa tese para dizer o seguinte: não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo, anote isso, hein? O conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Faço a vocês o convite para perceberem como é muito frequente nesses temas, ao mesmo tempo em que é fixada uma tese, ser fixado um temperamento. Ou seja, eu tenho essa previsão, mas eu tenho que ficar atento, porque se houver essa situação um pouquinho diferente, ela pode merecer uma análise diferente. Nada mais natural. É até a própria essência da aplicação do direito. Você tem que observar a particularidade dos casos. Dentro dessa lógica, é importante que vocês percebam, por exemplo, que se for cobrada uma questão no edital, ou melhor, uma questão na prova, que não tem previsão no edital, nós podemos estar diante dessa ilegalidade. Já pensou comigo? Você vai para uma prova, pensando em prestar provas de direito constitucional, administrativo, tributário e financeiro, mas aí na sua prova pinta uma questão de direito penal, está nitidamente fora do escopo daqueles objetos de avaliação previstos no seu edital. Isso seria uma ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário.
Mas a suma desse julgado é que, como regra, não. O Poder Judiciário não pode substituir o entendimento da banca pelo seu próprio. Ah, essa questão a banca diz que está certa, mas eu acho que está errado. Essa ela diz que está errada, mas eu acho que está certa. Isso não pode acontecer, foi o que ficou cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal nesse paradigma que acabamos de comentar. Com isso, vamos passar à nossa terceira pergunta do quiz dessa nossa aula 1 do curso de Jurisprudência Vinculante de Direito Administrativo. Vamos ver. Se uma banca de concurso cometer erros na prova, pode ser pleiteada a anulação judicial da questão? Opção A, sim, pois em qualquer caso o Poder Judiciário pode atuar. Opção B, sim, mas apenas se houver um parecer técnico que expresse conclusão diversa da apresentada pela banca. E opção C, não, salvo caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Sempre tem que ter, né, a opção D, nenhuma das respostas anteriores. Meus amigos, acredito que todos vocês perceberam com tranquilidade, depois do que já conversamos sobre o tema, que a resposta correta é a opção C. Em regra, não. A não ser em casos de ilegalidade e inconstitucionalidade. Eu aproveito esse momento para explicar para vocês uma nuance muito importante do direito administrativo. Não sei se todos vão se recordar dos chamados conceitos jurídicos indeterminados. O que é um conceito jurídico indeterminado? Amigos, muitas vezes a lei ou os operadores do direito, quando escrevem alguma coisa, eles vão se reportar a um conceito que não tem a sua caracterização completa. É um conceito que possui certa abertura. Essa abertura pode ser muito importante, por exemplo, para que, analisando diferentes casos concretos, sejam igualmente analisadas diferentes possibilidades de concretizar o significado de um conceito. Eu estou fazendo esse comentário com vocês porque salvo caso de ilegalidade, salvo de inconstitucionalidade, pode ter feito com que alguém se pergunte, tá bom, mas o que é o caso de ilegalidade? O que é o caso de inconstitucionalidade? Estamos diante de conceitos jurídicos indeterminados, que vão permitir que o aplicador do direito analise no caso concreto, pormenorizando e concluindo de maneira fundamentada qual é a expressão concreta daquele conceito. Dei para vocês aqui um exemplo. Me parece que não há nenhuma dúvida, e há casos assim na jurisprudência, né, quer dizer, decisões reiteradas dos tribunais nesse sentido, esse é o conceito de jurisprudência. Aliás, deixa eu fazer um parêntese, é bom a gente não confundir precedente, que são esses julgados escolhidos no nosso sistema para que sejam replicados pelos tribunais e juízos, com jurisprudência, que seria o conjunto de decisões reiteradas, quer dizer, o tribunal tem isso na jurisprudência, quer dizer que reiteradamente ele decide naquele sentido. As súmulas, aliás, funcionam como se fosse um resumo da jurisprudência, de maneira mais facilitada. Agora, fechando esse parênteses, vamos voltar para comentar que, de fato, é um caso de ilegalidade já constatado, segundo retrata, portanto, a jurisprudência dos tribunais, a cobrança de uma questão que não está prevista no edital. Seria uma hipótese de anulação de uma questão pelo Poder Judiciário. É um conceito jurídico indeterminado, cuja aplicação concreta, num caso concreto, eu estou mostrando para vocês. Mas o mundo dos fatos, amigos, ele é muito mais rico e amplo do que as previsões abstratas conseguem prever. Por isso que é importante nós nos valermos dos conceitos jurídicos indeterminados para manter certa abertura que permita a concretização nos diferentes casos dessa previsão. O que seria algo possível ali dentro daquela situação concreta. Muito bem, pessoal. Superado mais esse caso interessante que comentamos sobre concursos públicos, passamos aqui sobre os critérios exigidos no edital para o ingresso de um candidato, falamos o que pode, o que não pode, falamos da tatuagem, falamos do momento da nomeação. E aí surge uma outra questão, que também já foi muito debatida nos tribunais. A questão é a seguinte: imagine a situação de um candidato que deveria ter sido nomeado para um cargo público, mas não foi no tempo correto. A administração rejeitou a sua nomeação porque disse que faltava alguma coisa, ou um documento, ou alguma discussão na prova mesmo, não foi nomeado. Pois bem, esse candidato depois ingressou com uma ação judicial, conseguiu demonstrar que tinha razão e, por exemplo, 2 anos depois, foi nomeado. Então nós estamos diante de uma nomeação tardia. Imaginou essa situação?
pergunto para você, esse candidato que durante 2 anos sofreu, teve que entrar na justiça para conseguir provar que ele tinha o direito à nomeação, será que ele faz jus a algum tipo de eficácia retroativa? Quer dizer, são situações que ele deveria ter conquistado se estivesse em exercício. Imagina comigo, eu vou dar um exemplo concreto, vai ficar mais fácil de entender. É muito comum que nas carreiras nós tenhamos critérios de remoção por antiguidade ou de promoção a uma classe, um padrão superior do cargo, porque estamos lá há algum tempo trabalhando, né? O servidor está trabalhando há algum tempo. E aí, esse candidato que teve a sua nomeação tardia, será que ele faz jus a ele teria o direito de exercer essas possibilidades às quais ele teria acesso se tivesse sido nomeado lá atrás? Pois bem, consegui explicar a questão agora para dizer para vocês o que o Supremo Tribunal Federal decidiu no tema 454 da sua repercussão geral, paradigma, o recurso extraordinário 629392, para dizer o seguinte: a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público por meio de ato judicial, a qual atribuída eficácia retroativa, quer dizer, tem uma eficácia retroativa naquele ato, ok, mas não gera direitos às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo a nomeação. Então, se houve essa nomeação tardia por força de uma decisão judicial, não tem como recuperar aquele tempo perdido, porque na prática, gente, qual que foi o fundamento aqui do tribunal? A promoção, por exemplo, ela é observada de acordo com critérios de atuação profissional. E na prática, por mais que esse candidato tenha sido prejudicado, o poder público não pôde vê-lo na sua atuação para confirmar que ele realmente faz jus àquela recompensa da promoção, por exemplo. Por isso que esse direito foi negado nesse sentido aqui. Beleza? Amigos e amigas, vamos então abordar mais um tema muito importante, e aí eu vou tentar, de maneira sintética, trabalhar 3 temas diferentes, mas que discutem assunto muito interligado, também da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Caros, é importante que nós frisemos aqui que a regra do concurso público é inarredável. Os titulares dos cargos efetivos no âmbito do poder público devem se submeter ao concurso público, seja da administração direta ou indireta, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de todos os poderes. Se for para titularizar um cargo, ou até o emprego público, como nós chamamos naquelas entidades da administração indireta, organizadas predominantemente com base no direito privado, ou até no caso de administração direta que resolve contratar por esse sistema. Existe essa previsão no nosso ordenamento. Mas o fato é que, se houver uma contratação desprovida do concurso público, ela deve ser declarada nula. Nessa linha, o primeiro precedente desses 3 que eu comentei é o 191, tema 191 da repercussão geral, precedente 596478. Para dizer o seguinte, é constitucional o artigo 19A da Lei 8.036 de 1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na conta do trabalhador cujo contrato com a administração seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário. Então, a primeira discussão é essa. Houve uma contratação que depois foi declarada nula, tudo bem, mas o FGTS depositado é direito do trabalhador, porque afinal de contas ele trabalhou, não tem como desfazer. Não tem como você devolver o trabalho dele e ele devolver o salário. Tem coisas que não dá para olhar para trás. Essa é a primeira tese importante aqui, vamos ver as outras 2. Já no tema 308, cujo paradigma é o recurso extraordinário 705-140, ficou decidido o seguinte: a Constituição de 88 comina de nulidade as contratações de pessoal pela administração pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 2º, não gerando essas contratações quaisquer efeitos jurídicos válidos. Ah, mas eu estou contratado há 10 anos. Não, não pode ficar, é nulo, tem que desfazer. Então, todos os efeitos jurídicos devem ser desconsiderados em relação aos empregados contratados, a não ser quais? Reforçando aquele tema que nós já vimos. A não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19A da Lei 8.036 de 90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E o último tema é o 916, cujo paradigma é o 765-320, em que ficou firmado o seguinte: a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária
de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37(9) da Constituição, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e nos termos do artigo 19A da Lei 8.036 de 1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Bom, como vocês puderam ver, esses três temas estão interligados, trabalham a mesma questão, mas com nuances um pouquinho diferentes. É a Corte correndo para delimitar esses casos que se repetem com muita frequência, estabelecendo essa jurisprudência vinculante que gera aquelas importantes repercussões processuais que eu já comentei. Portanto, amigos, nessa primeira aula, nós tivemos a oportunidade de fazer uma breve revisão, breves apontamentos sobre esse sistema de decisões, precedentes vinculantes implementado aqui no Brasil de um pouco mais de 10 anos para cá. Já havia alguns outros elementos assim também, mas de 10 anos para cá, principalmente com a Emenda Constitucional 45, a instituição das súmulas vinculantes, isso se transformou em algo muito mais relevante e, depois de fazermos esses breves apontamentos, destacando a importância de dominarmos isso em todas as áreas do direito, para que possamos ter um bom manejo do direito no nosso dia a dia profissional, no dia a dia científico, conhecer o que os tribunais têm decidido com essa estatura, visitamos aqui alguns temas referentes a agentes públicos, quase todos ou todos relacionados ao assunto dos concursos públicos, muito presente na jurisprudência dos tribunais. E era o assunto da nossa primeira aula, que nós vamos encerrar agora, e eu aguardo vocês na nossa aula 2, quando vamos continuar o desenvolvimento do tema dos agentes públicos, analisando precedentes judiciais vinculantes de direito administrativo aqui no nosso curso do Saber Direito. Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou então entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.